CBN Campinas. 10h14. A gente agora vai falar sobre saúde. A gente também divulgou essa semana que infelizmente tivemos o registro de febre amarela aqui na nossa região. Um morador da cidade de Socorro testou positivo para a doença. Um morador da capital paulista que foi até o município de Socorro, na zona rural, ele testou positivo para a doença nessa semana. E aí, por isso, o Ministério da Saúde já intensificou a vacinação aqui, tanto para a região de Ribeirão Preto, onde foram encontrados 4 macacos que também testaram positivo para a doença. O Ministério da Saúde, então, fez o reforço da vacinação, essa intensificação nessa semana, fez o envio de doses da vacina aqui para a região de Campinas e também para a região de Ribeirão Preto. É justamente sobre isso que nós vamos conversar agora com a doutora Fabiana Romanello, que é médica infectologista no Hospital São Francisco de Mogi Guaçu. Doutora Fabiana, bom dia, muito bem-vinda à CBN. Bom dia. Obrigada pela oportunidade de estar aqui para falar de um assunto tão importante com esse acontecimento recente. Bom dia. Doutora, a gente começa então perguntando o seguinte: as autoridades em saúde, elas falam que a febre amarela urbana, ela não é registrada no país desde 1942, só que recentemente tivemos esse caso do morador que foi então até a cidade de Socorro e pegou a doença na zona rural. Explica pra gente então o que seria essa febre amarela urbana, doutora? Bom, a febre amarela urbana, ela ocorre quando a transmissão, quando a saída do vetor, né, para as áreas urbanas. Neste caso, nós tivemos o oposto, né, ao contrário disso. Tivemos um paciente que veio da zona urbana e ele foi para uma área rural, uma propriedade rural e silvestre. Então, ali, naquele momento, é que ele adquiriu, naquele local, é que ele adquiriu a doença. Então, não se trata de um caso de infecção causada na área urbana, né? Para isso acontecer, é importante a gente saber que tem que ter a saída, então, por exemplo, se houvesse, havendo a saída desse paciente, né, para a área urbana, e aí a partir dele ser infectado através do vetor, que é o Aedes aegypti, aí infectando outras pessoas na área urbana. Aí sim a gente teria doença nessa apresentação. Há alguma diferença entre os sintomas e características da doença ou é só o local e a forma de contaminação? Somente o local. Perfeito. Porque ela vai ter as manifestações são as mesmas, tá? Que principalmente no início da doença são sintomas gerais, inespecíficos, que são até bem parecidos com a dengue, por exemplo. Seria um início súbito de febre, de mal-estar, de dores no corpo, dores musculares, articulares, dores na cabeça. E isso tem uma duração ali de um período mais ou menos de 3 dias. Em seguida vai ter uma melhora dos sintomas, né? E um percentual mais baixo é que pode ter como se fosse uma recaída, né? Logo, fica algumas horas ou no máximo 1 dia, 2 dias bem, e aí ele apresenta novamente os sintomas, só que daí de uma forma muito intensa e aguda, e com as manifestações de gravidade, que seriam as hemorrágicas. Doutora, por que a febre amarela, ela vai e volta assim de tempos em tempos? A gente acaba vendo esses casos, essas infecções, principalmente nos primatas. A gente teve preocupação com febre amarela no interior de São Paulo já em 2018, agora em 2025 a gente está tendo novamente esses registros. Isso se deve principalmente ali às condições do próprio vírus, que seriam relacionadas ao ciclo dele, e que também sofre interferência de outros fatores, por exemplo, baixa cobertura vacinal, variações climáticas que acabam aumentando o habitat do vetor para outras áreas. Aquecimento global também tem uma interferência nisso, expansão, né, da área urbana. Então
isso acaba promovendo também essa condição de interferir nesses ciclos da doença. Doutora, reforça pra gente quais são os principais sintomas da febre amarela e também por que ela pode levar à morte. Os principais sintomas são febre de início súbito, dores de cabeça forte, náusea, vômito, dor abdominal, dores pelo corpo, articulares. Isso são os sintomas que eu chamei de gerais, né? Porque eles podem acontecer, por exemplo, na dengue também. E o que chama atenção é que nos casos que evoluem, que tem apresentação grave da doença, você tem outras manifestações específicas, que são a icterícia, a pessoa fica com a coloração amarela, a urina tende a ficar escura, com uma cor de Coca-Cola, então a pessoa fica bem amarelada e a urina fica escura, cor de Coca-Cola. E então ela tem esse comprometimento no fígado, né? Tem uma inflamação no fígado ali aguda, importante, tem alteração nos rins, acaba evoluindo para uma hepatite aguda, para uma insuficiência renal aguda, que são de uma forma fulminante, de uma forma assim muito rapidamente progressiva e grave e causando manifestações hemorrágicas, sangramentos mesmo, muito intensos e incontroláveis. E aí o indivíduo evolui com choque e óbito. Esses quadros, doutora, considerados mais graves, eles são possíveis, assim, de serem revertidos? Olha, infelizmente, existe um percentual já descrito que pode chegar até 50% de óbito. Então, é uma taxa bastante elevada de óbito quando acontece a apresentação grave. Mas o paciente deve, sendo monitorado adequadamente, hidratado, com medicações para controlar o choque, pode permitir com que o paciente consiga ter um desfecho favorável, tá? Nem todo paciente ele vai evoluir a óbito. Se ele estiver monitorado, internado, recebendo tratamento adequado, isso pode mudar muito a evolução da doença. Mas alguns outros indivíduos, apesar de tudo isso, pode evoluir para uma forma muito fulminante e realmente não ter tanto recurso para poder ter o tratamento. Doutora, apesar de a gente ter esse tratamento adequado, como a senhora falou, a medicina já ter evoluído a ponto da gente conseguir tratar a febre amarela, é mais importante ainda salientar que tem a vacina, né? Inclusive de graça na rede pública de saúde. Explica pra gente, doutora, como é que essa vacina é feita? É com o vírus inativado? Como é que ela funciona? Sim, isso é muito importante, né? A cobertura vacinal ela deve ser suficiente, a gente tem que ficar atento a isso. A vacina ela funciona com o vírus em uma forma inativa, enfraquecida, tá? É cultivado no ovo da galinha. E ele vai de uma maneira que ele vá ficando enfraquecido para poder, a partir daí, ser produzida a vacina. E ela é feita, ela é realizada a partir dos 9 meses de idade, com um reforço com 4 anos, e nos indivíduos adultos a dose é única, tá? Salvo em algumas situações aí específicas que tem que ser reavaliada a necessidade de um reforço, mas isso a longo prazo. Ela é uma vacina única, é disponibilizada no SUS, é uma vacina gratuita, e em relação a efeitos adversos, felizmente, são raríssimos. Doutora, então, por ser dose única, eu, por exemplo, tomei a dose em 2018, quando nós tivemos aqui em Campinas casos de febre amarela. Então, necessariamente, eu não preciso tomar de novo esse ano. Não precisa tomar. Você já está imune. Tá. E tem aquela recomendação para quem vai fazer trilha, alguma coisa assim, tomar vacina, que não tomou a vacina, né, que não refez essa dose, tomar 10 dias antes, né? Pelo menos 10 dias antes. Sim, exatamente. Ela vai atuar, né, a partir do 9º, 10º dia, então
no mínimo, ela tem que ser 10 dias antes para que haja uma cobertura adequada e a pessoa, ao frequentar aí uma área rural, uma área silvestre, que pode eventualmente ter o vírus, né, ter o vetor e possa adquirir a doença, ela já vai estar imunizada devidamente. Uhum. Doutora Fabiana, vale também salientar sobre a transmissão da doença, né? Muitas pessoas pensam que o macaco, ele é o transmissor da doença, quando na verdade o mosquito é o vetor de transmissão. Sim. Tanto nessa apresentação urbana, né, quanto na apresentação ali da área silvestre, eles são transmitidos pelo vetor, muda o vetor, né, quando é na área rural ali é um vetor chamado hemagogos e quando é na área urbana é o Aedes aegypti mesmo. Então, não tem nada a ver com a transmissão pelo macaco, não é assim que ocorre, isso é um engano. Na verdade, o macaco, ele funciona como uma sentinela. Ele é importante para a gente identificar se naquela área tiver um macaco doente ou um óbito de um macaco, já é um alerta para a gente buscar se ali está tendo um caso de febre amarela e conseguir controlar essa situação endemicamente, né? Certo. Doutora, a senhora citou que são 2 diferentes mosquitos, né, que acabam picando as pessoas na área urbana e na área rural. Eu ia te perguntar se nesse caso os repelentes, eles têm eficácia contra o mosquito transmissor da febre amarela. Tem. Só tem que ficar atento mesmo à composição, porque isso interfere do repelente, porque isso vai interferir na durabilidade dele. Então, ele tem que ser reaplicado mais vezes, por exemplo, né? Quando ele tem ali a icaridina na composição, ela já permite, já tem essa eficácia e tem um tempo mais prolongado, mas sempre ficar atento na recomendação do fabricante no repelente. E aplicar frequentemente. O Maurício mandou uma mensagem aqui perguntando se mesmo quem tomou a vacina muitos anos atrás, ela corre o risco de pegar a doença hoje ou não? Ela confere essa imunidade permanente, tá? Então, se a pessoa tomou a vacina, com certeza tomou a vacina, mesmo que seja muito tempo atrás, ela tem a imunidade permanente, sim. Ou seja, o recado mais importante é: tomem a vacina contra a febre amarela, né, doutora? Sim, esse é o recado mais importante, substitui primeiro item mesmo para a gente lembrar que vai ser o indispensável para interromper essa transmissão, para a gente ficar tranquilo em relação a isso, porque o repelente sofre algumas variáveis, se a gente esquecer de aplicar, né? Então, tem essas outras questões que podem interferir, mas a vacina não. A vacina é a cobertura mais adequada e a gente tem que procurar. Tem gratuita no SUS, então tem disponível, só vacinar mesmo. Exatamente, doutora. Inclusive, como a gente citou aqui no início da entrevista, reforçando para os nossos ouvintes, o Ministério da Saúde e o governo estadual reforçaram o envio das doses de vacina contra a febre amarela, tanto para a região de Campinas quanto para a região de Ribeirão Preto. Então, os moradores podem buscar por essa vacina de graça nas unidades de saúde, conferirem essa proteção tão importante quanto em relação a essa doença, que é letal, como a doutora acabou de explicar para a gente. Essa foi, então, a doutora Fabiana Romanello, médica infectologista no Hospital São Francisco de Mogi Guaçu, explicando para a gente mais sobre a febre amarela e como se prevenir dessa doença. Doutora, muito obrigada pela sua participação com a gente aqui na CBN. Eu que agradeço, tenha um ótimo dia. Muito obrigado. 10h28. CBN Campinas. Oferecimento Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis. Colégio Progresso, feito de gente que cresce. Agende uma visita em colégioprogresso.com.br.